Olá, meus irmãos, graça e paz. Que bom estarmos aqui, mais um devocional. Estamos aqui na força que o Senhor Deus nos dá e com muita alegria em nosso coração. E nessa ocasião eu gostaria de convidar você para que você possa abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 19. E nós vamos ler esse texto e meditar no seguinte tema: ore em favor da igreja. Ore em favor da igreja. Vamos ler o texto bíblico e ver o que o Senhor tem a nos falar? Nos diz assim: por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Palavra maravilhosa do Senhor. Glória a Deus pela sua palavra. Bom, nós estamos aqui diante de uma epístola paulina. Paulo escreve essa carta. E aos Efésios, ela entra naquele grupo de cartas que nós chamamos de epístolas da prisão. Paulo estava preso em Roma quando escreve esta epístola. Juntamente com Efésios, ele escreve Filipenses, Colossenses e Filemão. Possivelmente, Paulo escreveu essa carta nos anos de 60 a 61. 5 anos antes, Paulo tinha passado pela cidade de Éfeso, que era a principal cidade da Ásia Menor. E quando Paulo passa naquela cidade, ele fica pelo menos 2 anos ali anunciando o evangelho da graça do Senhor Jesus. Você pode ler depois Atos dos Apóstolos, capítulo 19, capítulo 20, que você vai ver a passagem de Paulo por aquela cidade. E no capítulo 20, nós vemos a despedida emocionante de Paulo com aqueles irmãos. Quando Paulo escreve essa epístola, ele escreve com o objetivo de firmar aqueles irmãos no Evangelho. E assim, em sua carta, ele apresenta aspectos fundamentais da fé cristã, para que aqueles irmãos pudessem compreender e se aprofundar no mistério, até então, do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele escreve muitas coisas preciosas nessa carta. Vale a pena você fazer essa leitura. Mas quando lemos essa epístola, que tem 6 capítulos, é impossível nós não percebermos que o apóstolo Paulo é um homem comprometido com a oração. No capítulo 1 ele fala sobre oração, no capítulo 3 ele fala sobre oração, e no capítulo 6 ele vai findar a carta falando sobre a oração. E o que chama muito a nossa atenção é que Paulo, no seu compromisso com a oração, ele não orava somente por ele mesmo, pedindo ajuda para que os irmãos estivessem orando por ele, visto que ele estava preso. Não, naquele momento de confinamento, o apóstolo Paulo tem a sensibilidade de orar em favor da igreja, de orar em favor dos irmãos. Esse período de confinamento é um período que eu e você temos a oportunidade, diante de Deus, de colocar não só as nossas necessidades diante do trono da graça, mas nós devemos orar
em favor da igreja. Você já parou para pensar que na igreja de Cristo existe alguém que precisa da sua oração, das nossas orações? Do mesmo jeito que nós necessitamos das orações dos irmãos, o apóstolo Paulo, com a sensibilidade no coração, ele faz isso, ora em favor da igreja. E nesse trecho aqui, qual nós lemos, o apóstolo Paulo, temendo que aqueles irmãos pudessem esmorecer na fé mediante as dificuldades, ele ora por aqueles irmãos. E no versículo 14 ele fala que ele se coloca de joelhos diante de Deus, coloca-se diante de Deus com toda a reverência em favor dos seus irmãos. E ele ora por dois motivos muito importantes que nós precisamos orar também nesses dias pela igreja do Senhor. Em primeiro lugar, ele ora para que aqueles irmãos pudessem ser fortalecidos interiormente no poder do Espírito. Olha que importante, o apóstolo Paulo ora para que no interior os seus irmãos pudessem ser fortalecidos, pudessem ser renovados, pudessem ser motivados, pudessem receber capacitação do Senhor por meio do Espírito, para que eles pudessem continuar vivendo e trabalhando para o Senhor em meio às mais possíveis dificuldades. A vida cristã, ela é muito difícil. A vida cristã não é fácil. Por isso, nós devemos orar pelos nossos irmãos, para que o interior dos nossos irmãos seja fortalecido a cada dia. E Paulo ora dessa maneira para que Cristo habitasse por meio da fé no coração dos irmãos. Veja bem, para que Cristo habitasse no coração por meio da fé, não apenas nos lábios dos irmãos, mas habitasse no coração. Nós precisamos orar em favor da igreja nesse sentido. Deus, que o Senhor habite no coração dos meus irmãos, que por meio da fé o Senhor tome o teu lugar na vida dos meus irmãos. Senhor, o meu irmão que está fraco, que o Senhor fortaleça. Senhor, se porventura o meu irmão está abatido, que o Senhor renove as suas forças. Que o Senhor lhe dê capacitação para que ele continue tendo condições de prosseguir te servindo, vivendo para ti e trabalhando para o Senhor. Que oração sábia do apóstolo Paulo. J.C. Riley, um pastor anglicano, ele diz algo muito fantástico. Nós devemos ser muito mais rápidos em ver a graça de Deus na vida de nossos irmãos do que ver a falha que eles cometem. Infelizmente, muitas vezes, o olhar nosso para a igreja do Senhor é um olhar apenas no sentido negativo. Demoramos ver as coisas positivamente, mas Paulo não. Naquele momento de confinamento, ele aproveita para orar em favor daqueles irmãos. Que tal você, no dia de hoje, assim como Paulo, eu e você, orarmos em favor da igreja? Orarmos em favor de nossos irmãos? Mas em segundo lugar, Paulo ora para que eles pudessem estar firmes em comunhão. Ele usa ali duas metáforas, que eles estivessem arraigados e alicerçados, que eles estivessem enraizados, que eles estivessem fundamentados em amor. Ele ora para que dessa forma eles pudessem compreender a imensidão do amor de Cristo, que é um amor tão grande que excede o nosso entendimento. Então Paulo ele usa essas metáforas, mas o que ele quer dizer é o quê? Eu oro para que eles estejam firmes em comunhão. E vivendo em comunhão, eles possam compreender mais do amor de Deus. E compreendendo mais do amor de Deus, eles sejam cada vez mais cheios da plenitude de Deus em suas vidas. Quanto mais nós amamos a Deus, nós vamos amar uns aos outros. E quanto mais nós amamos uns aos outros, mais o Senhor se revela a nós,
mais nós vamos aprender mais sobre o amor de Deus, mais nós teremos do amor de Deus em nossas vidas, e dessa forma a plenitude de Deus estará cada vez mais intensa na nossa vida e na vida da nossa igreja. Jesus disse: "E nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros." Que nós possamos orar pela igreja, para que nós juntos possamos andar em amor, e que esse amor de Deus esteja em nós, esteja refletindo através de nós, e que dessa forma todos nós possamos estar cheios, não de um dom da parte de Deus, mas estar cheio da plenitude de Deus cada vez mais. O apóstolo Paulo sabia o que estava fazendo, orientado por Deus. Paulo ora pela igreja. Irmãos, nesse período de confinamento, nós temos a oportunidade de não apenas orar pelas nossas necessidades, mas orar pelo crescimento espiritual de nossos irmãos, o crescimento espiritual da igreja. Que tal aí você aproveitarmos essa oportunidade nesse dia tão belo que o Senhor nos dá? Ore pela igreja, ela precisa da sua oração. Ore pela igreja, isso abençoará a vida da igreja e também a sua vida. Afinal, você é a igreja do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo devocional, para a glória do nosso Deus. Beijo no teu coração. Até a próxima, meu irmão.